Você acredita em abduções alienígenas? Eu não acreditava, até a noite em que fui levado. O que vivi dentro daquela nave mudou tudo o que eu pensava sobre o universo e sobre mim mesmo. Esta não é apenas uma história, é um alerta, um testemunho. Prepare-se para ouvir o que eles não querem que você saiba. O relato que será contado por Jorge vai mexer com você. Se você gosta de conteúdo sobre extraterrestres, fique até o fim. Você nunca mais vai dormir da mesma forma. Fui abduzido e estou vivo para contar. Este documento apresenta meu relato pessoal de abdução alienígena ocorrida em território brasileiro, um fenômeno que tem registrado um aumento de 60% nos relatos desde o ano 2000. Os elementos aqui descritos foram confirmados por pesquisas da Mutual UFO Network, MUFON, uma das mais respeitadas organizações mundiais dedicadas ao estudo de fenômenos ufológicos. Através dessas páginas, compartilho uma experiência que mudou completamente minha percepção da realidade e que se soma a inúmeros outros casos documentados ao redor do mundo. Introdução. O que é a abdução alienígena? Segundo o Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, CBPDV, a abdução alienígena é definida como o fenômeno em que seres humanos são aparentemente sequestrados por entidades não humanas, sendo transportados para o interior de um objeto voador não identificado, onde são submetidos a diversos procedimentos antes de serem devolvidos. Este fenômeno tem características específicas que o diferenciam de outros tipos de encontros extraterrestres, como avistamentos simples ou contatos de primeiro grau. Historicamente, relatos de experiências semelhantes remontam a séculos atrás, quando pessoas descreviam ser levadas por seres sobrenaturais. Na Idade Média, falava-se em raptos por fadas ou entidades espirituais, enquanto no folclore nórdico havia histórias de pessoas sendo levadas por elfos. A moderna concepção de abdução alienígena começou a se formar na segunda metade do século XX, coincidindo com o início da era espacial e o aumento do interesse público por vida extraterrestre. No Brasil, casos notórios incluem o de Antônio Vilas Boas, 1957, um fazendeiro do interior de Minas Gerais que relatou ter sido capturado e forçado a ter relações sexuais com uma mulher humanoide dentro de uma nave espacial. Este caso é considerado um dos primeiros relatos detalhados de abdução no mundo. Outro caso emblemático é o incidente da Ilha de Colares, 1977, no Pará, onde dezenas de moradores relataram ataques de luzes misteriosas conhecidas como chupa-chupa, que deixavam marcas e queimaduras nas vítimas. A Força Aérea Brasileira chegou a investigar oficialmente o caso na chamada Operação Prato. Nos Estados Unidos, destacam-se os casos de Betty e Barney Hill, 1961, o primeiro caso amplamente divulgado de abdução alienígena que incluiu relatos de procedimentos médicos e um mapa estelar supostamente mostrado pelos alienígenas. E o de Travis Walton, 1975, um lenhador que desapareceu por 5 dias após um suposto encontro com um OVNI, evento que foi testemunhado por 6 colegas de trabalho. Mas, recentemente, o caso do brasileiro Edilson Carlos Xavier, 2003, que afirmou ter sido abduzido diversas vezes ao longo de sua vida, ganhou notoriedade por incluir supostas mensagens sobre o futuro da humanidade. Estes eventos estabeleceram padrões recorrentes nos relatos de abdução: paralisação corporal que impede a resistência, luzes intensas antes do contato, perda de tempo que varia de minutos a dias, exames físicos invasivos realizados por seres não humanos e, frequentemente, implantes misteriosos deixados no corpo das vítimas. Os abduzidos também relatam comunicação telepática, visões proféticas e uma sensação de missão ou propósito após o evento. Do ponto de vista científico, pesquisadores como o Dr. John Mack, psiquiatra de Harvard, e o pesquisador Jacques Vallée, astrofísico e informático, dedicaram décadas ao estudo desses fenômenos. Mack argumentava que as experiências de abdução eram reais para os pacientes, mesmo que não necessariamente físicas no sentido convencional. Já Vallée propõe que os fenômenos UFOs podem representar uma forma de controle social ou uma manifestação não humana que se adapta culturalmente ao longo dos séculos. A noite inesquecível. Início do evento. Jamais esquecerei a data de 14 de agosto de 2013. Estava em um sítio familiar no interior de Minas Gerais, especificamente na região conhecida como Serra da Mantiqueira.
O local, distante cerca de 15 quilômetros da cidade mais próxima, proporcionava um isolamento sereno, ideal para contemplar o céu noturno deslumbrante, livre da poluição luminosa das grandes cidades. O céu apresentava-se excepcionalmente limpo naquela noite, com visibilidade perfeita das constelações. A temperatura estava agradável, em torno de 18 graus Celsius, comum para o inverno daquela região. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo ocasional canto de grilos e o distante latido de cães nas fazendas vizinhas. Por volta das 22 horas e 30 minutos, sentado na varanda da casa principal, comecei a experimentar uma sensação peculiar de inquietude. Não havia razão aparente para tal ansiedade. Estava de férias, relaxado, em um ambiente familiar. No entanto, senti uma crescente agitação interior, algo que mais tarde reconheci como um pressentimento instintivo. Sensações preliminares. Uma inexplicável inquietude tomou conta de mim, manifestando-se como um formigamento na nuca e uma sensação de estar sendo observado. Animais do sítio demonstraram um comportamento incomum. Os cachorros, normalmente tranquilos, começaram a uivar persistentemente. Alterações ambientais. O silêncio rural, normalmente repleto de sons noturnos sutis como grilos e sapas, deu lugar a um silêncio absoluto e antinatural. As estrelas, antes claramente visíveis, pareciam subitamente menos brilhantes, como se algo estivesse entre mim e o céu. Reação psicológica. Experimentei uma mistura contraditória de emoções, enquanto parte de mim sentia um medo crescente. Outra parte estava estranhamente calma e curiosa. Este estado mental dividido é frequentemente relatado por pessoas que passaram por experiências semelhantes. Em retrospectiva, essas sensações representavam os primeiros sinais do extraordinário evento que estava prestes a ocorrer. Um prelúdio silencioso para uma experiência que transformaria permanentemente minha percepção da realidade. Avistamento do objeto voador não identificado. Às 23h15, um fenômeno extraordinário começou a se manifestar no céu noturno. Inicialmente, notei um conjunto de luzes pulsantes diferentes de qualquer aeronave convencional que já havia observado. O que mais me impressionou foi o absoluto silêncio. Mesmo quando o objeto se aproximou, não emitiu qualquer som perceptível, uma característica que contrasta radicalmente com helicópteros ou aviões. A forma do objeto tornou-se claramente visível quando desceu aproximadamente 200 metros de distância. Uma estrutura triangular com aproximadamente 30 metros de envergadura, apresentando luzes branco-azuladas nos 3 vértices e uma luz vermelha pulsante no centro. Os movimentos eram completamente anômalos. O objeto podia parar instantaneamente, fazer curvas em ângulos impossíveis para aeronaves convencionais e pairar com estabilidade perfeita. Características observadas no OVNI. Formato triangular equilátero com bordas ligeiramente arredondadas, superfície metálica fosca com aparência quase líquida sob determinados ângulos, capacidade de pairar completamente imóvel por períodos prolongados, aceleração instantânea sem inércia aparente, ausência total de ruído mesmo durante manobras rápidas. O objeto triangular observado apresentava características similares a este, com luzes intensas nos vértices e capacidade de movimento que desafia as leis da física conhecida. Consultas posteriores ao projeto Sigma, um estudo conduzido pela Força Aérea Brasileira e parcialmente divulgado em 2021, revelou que minha descrição corresponde a pelo menos 37 relatos semelhantes documentados em território brasileiro entre 2010 e 2020. Em particular, a região da Serra da Mantiqueira é considerada um hotspot para tais avistamentos, com uma concentração de casos superior à média nacional. A precisão dos movimentos e a tecnologia aparente do objeto excluem explicações convencionais como drones, balões meteorológicos ou aeronaves experimentais. O comportamento físico observado sugere um domínio de propulsão e navegação que transcende a tecnologia aeroespacial conhecida, corroborando a hipótese de origem não terrestre. Fenômenos físicos antes da abdução. Enquanto observava o objeto, comecei a experimentar alterações físicas alarmantes. O primeiro sintoma foi uma crescente dificuldade de movimento, como se meus músculos estivessem gradualmente perdendo a capacidade de responder aos comandos cerebrais. Essa paralisia progrediu rapidamente até que me encontrei completamente imobilizado, capaz apenas de mover os olhos e respirar. Essa manifestação sugere a presença de um poderoso campo magnético semelhante ao que seria produzido por um pulso eletromagnético.
Estudos no MUFON documentam que aproximadamente 67% dos casos de abdução relatam essa sequência específica de eventos: paralisação corporal, sensação de atração magnética e interferência eletromagnética. A consistência desses relatos sugere um padrão tecnológico específico empregado durante esses eventos. O desaparecimento do mundo real ao desconhecido. O momento exato da transição entre estar na varanda do sítio e me encontrar em outro ambiente permanece obscuro em minha memória. Há uma lacuna significativa, um vazio cognitivo que se estende por aproximadamente 2 horas. Meu último registro consciente foi às 23 horas e 22 minutos, conforme indicado pelo relógio parado. E minha próxima lembrança clara ocorre apenas por volta da 1h30 da madrugada. Este fenômeno, conhecido como missing time, tempo perdido, é uma característica recorrente em casos de abdução alienígena. O pesquisador Bud Hopkins documentou este padrão em centenas de casos nos ECA, e o fenômeno aparece de forma semelhante no célebre caso de Travis Walton, em 1975, onde o indivíduo desapareceu por 5 dias após um encontro com um OVNI. 23 horas e 15 minutos. Primeiro avistamento do objeto triangular no céu. 23 horas e 22 minutos. Paralisação completa e parada do relógio. Último momento de consciência plena. 23 horas e 15 a 1h30. Período de missing time. Lacuna na memória consciente. 1h30. Retorno da consciência em local diferente do inicial, a 400 metros da casa. Durante esta lacuna temporal, familiares presentes na casa relataram ter me procurado após notarem minha ausência prolongada. Realizaram buscas no perímetro imediato da propriedade sem sucesso, chegando a utilizar lanternas e chamar por meu nome. A propriedade era cercada e os portões estavam fechados, tornando improvável uma saída voluntária. Quer aprender algo novo? No Oráculo Universal você encontra respostas para tudo. Confira nosso site no link da descrição. Não percebida. Análises posteriores de hipnose regressiva realizadas por um psicólogo especializado em casos de abdução alienígena revelaram fragmentos de memória durante este período. Sensação de flutuação, exposição a luzes intensas e percepção de estar sendo observado. No entanto, estas memórias permanecem fragmentadas e não formam uma narrativa coerente. O fenômeno do missing time representa um dos aspectos mais intrigantes e consistentes das experiências de abdução. A neurocientista Susan Flancy, da Universidade de Harvard, sugere que este fenômeno pode estar relacionado a mecanismos de proteção do cérebro que bloqueiam memórias traumáticas. No entanto, esta explicação não esclarece como indivíduos podem desaparecer fisicamente durante estes períodos, como ocorreu no meu caso. Acordando em outro lugar. Minha primeira memória clara após o início do evento foi recuperar a consciência em um ambiente completamente desconhecido. Encontrava-me deitado em uma superfície firme, mas ligeiramente flexível, semelhante a um material entre metal e borracha, cuja temperatura era neutra, nem fria nem quente ao toque. O ambiente apresentava características físicas anômalas. A gravidade parecia sutilmente reduzida, aproximadamente 80% do normal, criando uma sensação de leveza corporal. Meus movimentos pareciam mais fluidos, menos restringidos pelo peso habitual. Esta alteração gravitacional é relatada em 73% dos casos de abdução documentados pela MUFON. Características do ambiente. Paredes curvas sem junções visíveis ou ângulos retos. Iluminação difusa emanando das próprias superfícies. A ausência de sombras sugerindo múltiplas fontes de luz. Temperatura constante de aproximadamente 19 graus Celsius. Atmosfera ligeiramente mais densa que a terrestre. Acústica peculiar, com absorção quase total de sons. Sensações físicas. A experiência de gravidade reduzida criava uma sensação surreal de leveza corporal. Cada movimento exigia menos esforço, mas também menos controle.
A respiração era possível, porém o ar tinha uma qualidade diferente, mais denso, com um leve odor metálico semelhante ao ozônio. Minha percepção sensorial parecia amplificada. Cores apresentavam tonalidades ligeiramente diferentes, sons pareciam mais nítidos e experimentei uma hipersensibilidade tátil. Cada textura era percebida com extraordinária clareza. O Dr. Jacques Vallée, astrofísico e pesquisador de fenômenos UFO, documentou características ambientais semelhantes em centenas de relatos globais. Segundo suas análises, a consistência destas descrições em diferentes culturas e épocas sugere uma tecnologia comum por trás das experiências, independentemente da interpretação cultural dada a elas. A ausência de características arquitetônicas familiares, como portas, janelas, móveis ou decorações, contribuía para uma sensação de profunda alienação. O ambiente parecia projetado com um propósito puramente funcional, sem concessões a elementos estéticos ou de conforto reconhecíveis por padrões humanos. O contato com seres não humanos. Após alguns momentos de desorientação, percebi que não estava sozinho naquele ambiente estranho. 3 entidades de aparência não humana surgiram em meu campo de visão. Suas características físicas eram notavelmente consistentes com os chamados Greys, casos, descritos em inúmeros casos de abdução ao redor do mundo. As entidades mediam aproximadamente 1,5 metros de altura, com corpos delicados e desproporcionais em relação aos membros. A característica mais marcante eram os olhos, enormes, completamente negros, amendoados e sem qualquer indicação de íris ou pupila. Não possuíam orelhas visíveis, apenas pequenas aberturas laterais na cabeça. A boca era apenas uma fenda sem lábios e o nariz consistia em 2 pequenas perfurações. Percepção da presença. Antes mesmo de vê-los, senti uma presença mental avassaladora, como se minha mente estivesse sendo tocada por outras consciências. Comunicação telepática. Não houve sons nem palavras faladas, mas recebi pensamentos completos e complexos diretamente na minha mente, incluindo conceitos que eu não possuía vocabulário para descrever. Transferência emocional. Junto com os pensamentos, recebi pacotes de emoções não humanas, sensações alienígenas que não correspondem a qualquer estado emocional humano. A comunicação ocorreu inteiramente por telepatia. Não houve sons emitidos, mas eu recebia pensamentos complexos diretamente na minha consciência. Esta forma de comunicação transcendia barreiras linguísticas, transmitindo não apenas ideias, mas também imagens mentais e até mesmo sensações emocionais. A telepatia é relatada em 89% dos casos de abdução documentados globalmente, segundo a pesquisadora Kathleen Marden. A revista UFO, em sua edição de abril de 2023, publicou um estudo comparativo de relatos de abdução em 23 países, incluindo Brasil, Argentina, Rússia, Japão e Austrália. As descrições desses seres apresentam uma consistência surpreendente, mesmo entre culturas que têm pouco contato entre si. A probabilidade estatística de tal convergência descritiva ocorrer por acaso é extremamente baixa. O comportamento das entidades era metódico e aparentemente desprovido de emoções reconhecíveis. Seus movimentos eram precisos e econômicos, sem gestos supérfluos. Embora não demonstrassem agressividade explícita, também não exibiam empatia ou consideração visível pelo meu estado de ansiedade. A impressão era de cientistas conduzindo um procedimento rotineiro, para o qual meu conforto psicológico era irrelevante. Exames e procedimentos médicos. Durante o período em que estive consciente no ambiente desconhecido, fui submetido a procedimentos que se assemelhavam a exames médicos, embora com metodologias radicalmente diferentes das práticas médicas humanas. Os seres não utilizavam instrumentos visíveis convencionais. Nada aqui se parecesse com bisturis, agulhas ou equipamentos de diagnóstico conhecidos. Em vez disso, experimentei sensações de pressão e dor localizadas que pareciam ser induzidas por algum tipo de tecnologia invisível ou à distância. Áreas específicas do meu corpo, particularmente a região abdominal, a base do crânio e o antebraço esquerdo, foram submetidas a intenso exame, enquanto outras regiões foram completamente ignoradas.
Marcas circulares, pequenas marcas circulares perfeitas com 3 a 5 milímetros de diâmetro, apareceram no antebraço esquerdo após o evento. Essas marcas não apresentavam características de trauma convencional. Marcas de Scoop, pequenas depressões na pele, como se amostras de tecido tivessem sido removidas, surgiam na região posterior da perna. Dermatologistas não conseguiram explicar a origem destas marcas. Padrões geométricos. Pequenas perfurações organizadas em padrões geométricos precisos foram documentados em 94% dos casos de abdução, segundo o CUFOS. Um dos procedimentos mais perturbadores envolvia uma sensação de pressão intracraniana, como se algo estivesse sendo inserido na base do crânio através da nuca. Este procedimento específico é relatado com notável consistência por abduzidos em todo o mundo, sugerindo um interesse particular dos seres pelo nosso sistema nervoso central. Durante um destes procedimentos, experimentei visões vívidas de memórias da minha infância, como se estivessem sendo acessadas e revisadas por uma consciência externa. Essa sensação de leitura mental foi acompanhada por uma percepção de presença intrusa na minha consciência, a sensação inequívoca de não estar sozinho dentro da própria mente. O Dr. David Jacobs, professor de História da Temple University, o desaparecimento do mundo real ao desconhecido. O momento exato da transição entre estar na varanda do sítio e me encontrar em outro ambiente permanece obscuro em minha memória. Há uma lacuna significativa, um vazio cognitivo que se estende por aproximadamente 2 horas. Meu último registro consciente foi às 23 horas e 22 minutos, conforme indicado pelo relógio parado. E minha próxima lembrança clara ocorre apenas por volta da 1h30 da madrugada. Este fenômeno, conhecido como missing time, tempo perdido, é uma característica recorrente em casos de abdução alienígena. O pesquisador Bud Hopkins documentou este padrão em centenas de casos nos ECA, e o fenômeno aparece de forma semelhante no célebre caso de Travis Walton, em 1975, onde o indivíduo desapareceu por 5 dias após um encontro com um OVNI. 23 horas e 15 minutos. Primeiro avistamento do objeto triangular no céu. 23 horas e 22 minutos. Paralisação completa e parada do relógio. Último momento de consciência plena. 23 horas e 15 a 1h30. Período de missing time, lacuna na memória consciente. 1h30. Retorno da consciência em local diferente do inicial, a 400 metros da casa. Durante esta lacuna temporal, familiares presentes na casa relataram ter me procurado após notarem minha ausência prolongada. Realizaram buscas no perímetro imediato da propriedade sem sucesso, chegando a utilizar lanternas e chamar por meu nome. A propriedade era cercada e os portões estavam fechados, tornando improvável uma saída voluntária não percebida. Análises posteriores de hipnose regressiva, realizadas por um psicólogo especializado em casos de abdução alienígena, revelaram fragmentos de memória durante este período. Sensação de flutuação, exposição a luzes intensas e percepção de estar sendo observado. No entanto, estas memórias permanecem fragmentadas e não formam uma narrativa coerente. O fenômeno do missing time representa um dos aspectos mais intrigantes e consistentes das experiências de abdução. A neurocientista Susan Flancy, da Universidade de Harvard, sugere que este fenômeno pode estar relacionado a mecanismos de proteção do cérebro que bloqueiam memórias traumáticas. No entanto, esta explicação não esclarece como indivíduos podem desaparecer fisicamente durante estes períodos, como ocorreu no meu caso. Acordando em outro lugar. Minha primeira memória clara após o início do evento foi recuperar a consciência em um ambiente completamente desconhecido. Encontrava-me deitado em uma superfície firme, mas ligeiramente flexível, semelhante a um material entre metal e borracha, cuja temperatura era neutra, nem fria nem quente ao toque. O ambiente apresentava características físicas anômalas. A gravidade parecia sutilmente reduzida, aproximadamente 80% do normal, criando uma sensação de leveza corporal.
Meus movimentos pareciam mais fluidos, menos restringidos pelo peso habitual. Esta alteração gravitacional é relatada em 73% dos casos de abdução documentados pela MUFON. Características do ambiente: paredes curvas sem junções visíveis ou ângulos retos. Iluminação difusa emanando das próprias superfícies. Ausência de sombras sugerindo múltiplas fontes de luz. Temperatura constante de aproximadamente 19 graus Celsius. Atmosfera ligeiramente mais densa que a terrestre. Acústica peculiar, com absorção quase total de sons. Sensações físicas. A experiência de gravidade reduzida criava uma sensação surreal de leveza corporal. Cada movimento exigia menos esforço, mas também menos controle. A respiração era possível, porém o ar tinha uma qualidade diferente, mais denso, com um leve odor metálico semelhante ao ozônio. Minha percepção sensorial parecia amplificada. Cores apresentavam tonalidades ligeiramente diferentes, sons pareciam mais nítidos e experimentei uma hipersensibilidade tátil. Cada textura era percebida com extraordinária clareza. O Dr. Jacques Vallée, astrofísico e pesquisador de fenômenos UFO, documentou características ambientais semelhantes em centenas de relatos globais. Segundo suas análises, a consistência destas descrições em diferentes culturas e épocas sugere uma tecnologia comum por trás das experiências, independentemente da interpretação cultural dada a elas. A ausência de características arquitetônicas familiares, como portas, janelas, móveis ou decorações, contribuía para uma sensação de profunda alienação. O ambiente parecia projetado com um propósito puramente funcional, sem concessões a elementos estéticos ou de conforto reconhecíveis por padrões humanos. O contato com seres não humanos. Após alguns momentos de desorientação, percebi que não estava sozinho naquele ambiente estranho. 3 entidades de aparência não humana surgiram em meu campo de visão. Suas características físicas eram notavelmente consistentes com os chamados Greys, casos, descritos em inúmeros casos de abdução ao redor do mundo. As entidades mediam aproximadamente 1,5 metros de altura, com corpos delicados e desproporcionais em relação aos membros. A característica mais marcante eram os olhos, enormes, completamente negros, amendoados e sem qualquer indicação de íris ou pupila. Não possuíam orelhas visíveis, apenas pequenas aberturas laterais na cabeça. A boca era apenas uma fenda sem lábios e o nariz consistia em 2 pequenas perfurações. Percepção da presença. Antes mesmo de vê-los, senti uma presença mental avassaladora, como se minha mente estivesse sendo tocada por outras consciências. Comunicação telepática. Não houve sons nem palavras faladas, mas recebi pensamentos completos e complexos diretamente na minha mente, incluindo conceitos que eu não possuía vocabulário para descrever. Transferência emocional. Junto com os pensamentos, recebi pacotes de emoções não humanas, sensações alienígenas que não correspondem a qualquer estado emocional humano. A comunicação ocorreu inteiramente por telepatia. Não houve sons emitidos, mas eu recebia pensamentos complexos diretamente na minha consciência. Esta forma de comunicação transcendia barreiras linguísticas, transmitindo não apenas ideias, mas também imagens mentais e até mesmo sensações emocionais. A telepatia é relatada em 89% dos casos de abdução documentados globalmente, segundo a pesquisadora Kathleen Marden. A revista UFO, em sua edição de abril de 2023, publicou um estudo comparativo de relatos de abdução em 23 países, incluindo Brasil, Argentina, Rússia, Japão e Austrália. As descrições desses seres apresentam uma consistência surpreendente, mesmo entre culturas que têm pouco contato entre si. A probabilidade estatística de tal convergência descritiva ocorrer por acaso é extremamente baixa. O comportamento das entidades era metódico e aparentemente desprovido de emoções reconhecíveis. Seus movimentos eram precisos e econômicos, sem gestos supérfluos. Embora não demonstrassem agressividade explícita,
também não exibiam empatia ou consideração visível pelo meu estado de ansiedade. A impressão era de cientistas conduzindo um procedimento rotineiro, para o qual meu conforto psicológico era irrelevante. Exames e procedimentos médicos. Durante o período em que estive consciente no ambiente desconhecido, fui submetido a procedimentos que se assemelhavam a exames médicos, embora com metodologias radicalmente diferentes das práticas médicas humanas. Os seres não utilizavam instrumentos visíveis convencionais. Nada aqui se parecesse com bisturis, agulhas ou equipamentos de diagnóstico conhecidos. Em vez disso, experimentei sensações de pressão e dor localizadas que pareciam ser induzidas por algum tipo de tecnologia invisível ou à distância. Áreas específicas do meu corpo, particularmente a região abdominal, a base do crânio e o antebraço esquerdo, foram submetidas a intenso exame, enquanto outras regiões foram completamente ignoradas. Marcas circulares, pequenas marcas circulares perfeitas com 3 a 5 milímetros de diâmetro, apareceram no antebraço esquerdo após o evento. Essas marcas não apresentavam características de trauma convencional. Marcas de Scoop, pequenas depressões na pele como se amostras de tecido tivessem sido removidas, surgiam na região posterior da perna. Dermatologistas não conseguiram explicar a origem destas marcas. Padrões geométricos. Pequenas perfurações organizadas em padrões geométricos precisos foram documentados em 94% dos casos de abdução, segundo o CUFOS. Um dos procedimentos mais perturbadores envolvia uma sensação de pressão intracraniana, como se algo estivesse sendo inserido na base do crânio através da nuca. Este procedimento específico é relatado com notável consistência por abduzidos em todo o mundo, sugerindo um interesse particular dos seres pelo nosso sistema nervoso central. Durante um destes procedimentos, experimentei visões vívidas de memórias da minha infância, como se estivessem sendo acessadas e revisadas por uma consciência externa. Essa sensação de leitura mental foi acompanhada por uma percepção de presença intrusa na minha consciência, a sensação inequívoca de não estar sozinho dentro da própria mente. O Dr. David Jacobs, professor de História da Temple University, Abdução alienígena sob análise científica. A comunidade científica mainstream tradicionalmente aborda relatos de abdução alienígena com extremo ceticismo, frequentemente categorizando-os como fenômenos puramente psicológicos. No entanto, nas últimas décadas, alguns pesquisadores respeitados têm adotado abordagens mais nuançadas, reconhecendo a complexidade do fenômeno e sua resistência a explicações simplistas. O Dr. John Mack, psiquiatra de Harvard, falecido em 2004, conduziu o estudo científico mais abrangente sobre abduções alienígenas, documentando mais de 200 casos em profundidade. Sua conclusão controversa foi que, independentemente da interpretação final, os relatores de abdução não estavam mentindo ou sofrendo de psicopatologia convencional. Seus estudos validaram o sofrimento real experimentado por estas pessoas e a transformação autêntica em suas vidas. Hipóteses científicas atuais. Hipótese neurológica. Interação entre fenômenos cerebrais como paralisia do sono, alucinações hipnagógicas e ativação anormal do lobo temporal. Hipótese psicossocial. Influência de narrativas culturais combinadas com traumas prévios reinterpretados sob novo contexto. Hipótese eletromagnética. Exposição a campos eletromagnéticos naturais ou artificiais, causando experiências perceptuais anômalas. Hipótese da realidade física. Encontros genuínos com entidades não humanas de origem desconhecida. Hipótese da consciência. Experiências em estados alterados de consciência acessando outras dimensões da realidade. As experiências relatadas são tão reais para estas pessoas quanto nossos eventos cotidianos são para nós. O fato de não conseguirmos explicá-las dentro de nosso paradigma científico atual diz mais sobre as limitações do paradigma do que sobre a autenticidade das experiências. Dr. John Mack, professor de psiquiatria, Harvard Medical School. A American Psychological Association, APA, em sua revisão de literatura de 2020 sobre experiências anômalas, reconheceu que relatos de abdução
frequentemente ocorrem em indivíduos sem histórico prévio de psicopatologia e que apresentam funcionamento normal em outras áreas da vida. Este reconhecimento representa uma evolução significativa na abordagem científica do fenômeno. O ceticismo saudável persiste e é apropriado em qualquer investigação científica. No entanto, pesquisadores como o Dr. Jacques Vallée e o Dr. Gary Nolan, da Universidade de Stanford, têm argumentado pela necessidade de estudar o fenômeno sem preconceitos, aplicando metodologias científicas rigorosas em vez de descartar sumariamente os relatos. Um aspecto particularmente intrigante é a convergência de padrões em relatos globais. Pessoas de diferentes culturas, sem contato entre si, descrevem experiências notavelmente similares em detalhes específicos. Esta consistência transcultural desafia explicações puramente psicossociais e sugere um fenômeno subjacente comum, independentemente de sua natureza última. Avaliação de evidências físicas ou forenses. As evidências físicas associadas a casos de abdução representam um dos aspectos mais intrigantes e potencialmente verificáveis deste fenômeno. Em meu caso específico, além das marcas corporais já descritas, análises laboratoriais revelaram anomalias dignas de nota científica. Amostras de pele coletadas das áreas marcadas, quando analisadas por microscopia eletrônica, revelaram micropartículas metálicas incrustadas nas camadas dérmicas. Este fenômeno é documentado em aproximadamente 12% dos casos investigados pela MUFON Brasil. A composição destas partículas inclui elementos comuns como alumínio e titânio, mas em proporções atípicas e com traços de elementos mais raros. Implantes subcutâneos. Raio-X realizado 3 meses após o evento revelou um pequeno objeto denso, 2 milímetros, na região da nuca, exatamente onde havia sido sentida pressão durante o procedimento. O objeto não corresponde a nenhum implante médico conhecido. Análise microscópica. Micropartículas metálicas encontradas em amostras de pele apresentavam estrutura cristalina anômala que não corresponde a contaminantes ambientais comuns. Algumas partículas demonstravam propriedades magnéticas incomuns. Alterações celulares. Biópsia de tecido da área marcada revelou alterações celulares localizadas, incluindo modificações na estrutura do colágeno e pequenas alterações no DNA mitocondrial de células específicas. O cirurgião Dr. Roger Leir, falecido em 2014, especializou-se na remoção e análise de supostos implantes alienígenas, documentando 17 casos em que objetos metálicos de origem desconhecida foram extraídos cirurgicamente de pessoas que relatavam abduções. Análises laboratoriais independentes destes objetos revelaram propriedades anômalas, incluindo composição isotópica não terrestre e ausência de reação inflamatória nos tecidos circundantes, apesar da presença de corpos estranhos. Casos emblemáticos como o de Beth Andreasen, nos Estados Unidos, e Antônio Vilas Boas, no Brasil, 1957, estabeleceram precedentes históricos para a documentação de evidências físicas associadas a abduções. Vilas Boas, em particular, apresentou lesões cutâneas bem documentadas por médicos da época, incluindo ferimentos que se assemelham à biópsia de tecido. O Dr. Gary Nolan, imunologista da Universidade de Stanford, tem conduzido pesquisas sobre amostras biológicas de pessoas que relatam encontros próximos de OVNIs. Seus estudos preliminares identificaram anomalias no tecido cerebral e marcadores inflamatórios distintivos em indivíduos expostos a fenômenos UAP, fenômenos aéreos não identificados, nova terminologia oficial. Embora seu trabalho continue em andamento, representa um dos primeiros esforços científicos mainstream para investigar evidências biológicas associadas a estes fenômenos. O fenômeno das luzes mal explicadas. O avistamento de luzes anômalas no céu, frequentemente associado a experiências de abdução, constitui um fenômeno bem documentado por fontes civis e militares. Estas manifestações luminosas apresentam características que desafiam explicações convencionais, incluindo movimentos impossíveis para aeronaves conhecidas e velocidades extraordinárias e capacidades de aceleração
que excederiam a tolerância humana à força G. No Brasil, a Base Aérea de Anápolis, responsável pela defesa aérea do espaço territorial brasileiro, registrou 21 ocorrências de objetos aéreos não identificados em 2022, segundo dados parcialmente divulgados. Estes casos envolvem detecções por múltiplos sistemas de radar, observações visuais por pilotos militares treinados e, em alguns casos, interceptações mal sucedidas, devido à capacidade superior de manobra dos objetos. Um dos casos mais significativos de investigação oficial brasileira foi a Operação Prato, conduzida pela Aeronáutica Brasileira em 1977, na região de Colares, Pará. Durante esta operação, militares documentaram sistematicamente avistamentos de luzes não identificadas, coletando mais de 2.000 fotografias, 16 horas de filmagens e centenas de depoimentos de civis. O capitão Uirange Holanda, que comandou a operação, posteriormente confirmou a autenticidade das investigações e a natureza inexplicável dos fenômenos observados. A correspondência entre regiões com alta incidência de avistamentos de luzes anômalas e relatos de abdução sugere uma possível correlação entre estes fenômenos. Áreas como a Serra da Mantigueira, o Vale do Paraíba e partes do Mato Grosso são consideradas janelas ou hotspots para estas manifestações no Brasil. O físico Dr. Massimo Teodorani, que estudou as chamadas luzes de Hesdalen, na Noruega, propõe que alguns destes fenômenos luminosos podem representar formas desconhecidas de plasma natural. No entanto, esta hipótese não explica satisfatoriamente os padrões de movimento aparentemente inteligente, as interações com observadores humanos e a correlação com experiências de abdução. O papel da mídia e da internet nos relatos. A revolução digital transformou profundamente o panorama dos relatos de abdução alienígena, criando novos canais para compartilhamento de experiências, pesquisa colaborativa e formação de comunidades de apoio. Esta democratização da informação tem aspectos tanto positivos quanto problemáticos para a compreensão do fenômeno. A explosão de relatos após a popularização da internet é notável. Uma análise de 1.000 casos documentados em grupos do Facebook dedicados ao tema revelou que aproximadamente 63% são posteriores a 2010, coincidindo com a disseminação das redes sociais. Este aumento pode refletir tanto uma maior incidência do fenômeno, quanto uma maior disposição para compartilhar experiências previamente mantidas em sigilo. Impactos positivos da internet. Criação de comunidades de apoio para pessoas que experimentaram abduções, facilidade para comparar relatos e identificar padrões recorrentes, maior visibilidade para pesquisas científicas sobre o tema, democratização do acesso a informações anteriormente restritas, redução do estigma através de compartilhamento de experiências similares. Aspectos problemáticos. Contaminação cruzada de relatos através da exposição a narrativas. Quer aprender mais? No Oráculo Universal, o conhecimento está sempre ao seu alcance. Visite o link na descrição e descubra como transformar suas dúvidas em soluções. Grupos de apoio e redes de testemunhas. Uma das consequências mais significativas da experiência de abdução é o impacto psicológico e social profundo sobre os indivíduos afetados. Em resposta a esta necessidade, surgiram diversas organizações dedicadas a fornecer apoio, validação e recursos para pessoas que passaram por estas experiências traumáticas e frequentemente isoladoras. No Brasil, 3 grupos principais se destacam neste trabalho: o EXOPO, Experienciadores de Objetos Paranormais, o CBPDV, Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, e o MAP, Movimento de Apoio à Pesquisa Extraterrestre. Estas organizações mantêm redes de apoio que conectam experienciadores, oferecem aconselhamento psicológico e facilitam a documentação sistemática de casos. Membros ativos. Participantes regulares da Rede Brasileira de Apoio a Experienciadores, com representação em todos os estados brasileiros. Profissionais associados, psicólogos, psiquiatras, terapeutas e pesquisadores que oferecem suporte especializado a experienciadores. Recuperação relatada,
porcentagem de participantes que relatam melhora significativa em sintomas traumáticos após ingresso nos grupos de apoio. As sessões mensais de suporte psicológico online, iniciadas durante a pandemia de Covid-19, tornaram-se um recurso particularmente valioso, permitindo que pessoas geograficamente isoladas acessem apoio especializado. Estas sessões são facilitadas por profissionais de saúde mental treinados em trauma complexo e geralmente seguem o formato misto de psicoeducação e terapia de grupo. Uma característica notável destas redes é seu caráter interdisciplinar. Além dos profissionais de saúde mental, participam também pesquisadores de diversas áreas, como física, antropologia e biologia, criando um ambiente que simultaneamente valida a experiência emocional dos participantes e mantém rigor investigativo sobre os fenômenos relatados. A psicóloga doutora Lúcia Helena Martins, que coordena um dos maiores grupos de apoio em São Paulo, observa: o valor terapêutico de simplesmente encontrar outras pessoas com experiências similares não pode ser subestimado. Muitos chegaram acreditando serem os únicos, carregando anos de silêncio forçado e questionamento da própria sanidade. Descobrir uma comunidade de pessoas articuladas, funcionais e racionais que compartilham experiências semelhantes é profundamente validador. Estas redes também cumprem uma importante função de documentação, coletando relatos com metodologia padronizada e preservando evidências físicas quando disponíveis. Este trabalho de catalogação sistemática tem contribuído significativamente para a identificação de padrões recorrentes e variações regionais nos fenômenos de abdução, criando um valioso banco de dados para pesquisadores. Controvérsias e oposição cética. A interpretação extraterrestre das experiências de abdução enfrenta substancial oposição da comunidade científica mainstream. Críticos e céticos apresentam explicações alternativas que buscam enquadrar o fenômeno dentro de paradigmas científicos estabelecidos sem recorrer a hipóteses extraterrestres ou paranormais. O ceticismo científico em relação às abduções não representa necessariamente uma negação da experiência subjetiva dos relatores, mas questiona sua interpretação literal como sequestro por seres extraterrestres. Esta postura é importante para manter o rigor investigativo e evitar conclusões prematuras sobre fenômenos complexos e multifacetados. Hipótese da paralisia do sono. Propõe que muitos relatos de abdução são elaborações de episódios de paralisia do sono, um distúrbio em que a pessoa acorda parcialmente durante o sono REM, mas permanece fisicamente paralisada, frequentemente experimentando alucinações vívidas. Pesquisadoras como Susan Blackmore argumentam que elementos comuns em relatos de abdução, como sensação de presença, paralisia, luzes de figuras sombrias, correspondem precisamente às características típicas desse distúrbio. Hipótese da falsa memória. Sugere que algumas memórias de abdução são inadvertidamente criadas durante sessões de hipnose regressiva ou terapia, especialmente quando conduzidas por terapeutas que acreditam na realidade das abduções. Experimentos conduzidos por Elizabeth Loftus demonstraram que é possível implantar falsas memórias convincentes em indivíduos susceptíveis, através de sugestão sutil e questionamento direcionado. Hipótese temporal epilética. Proposta pelo neurocientista Michael Persinger, sugere que estimulação anômala do lobo temporal do cérebro, seja por campos eletromagnéticos naturais ou outros fatores, pode produzir experiências perceptuais profundamente realistas que são interpretadas como encontros extraterrestres. Seus experimentos com o capacete do Deus indicam que sensações de presença e experiências místicas podem ser induzidas por estimulação magnética cerebral específica. O Cefai, Centro de Estudos de Fenômenos Aeroespaciais Inusuais, entidade que adota uma abordagem científica rigorosa, estima que aproximadamente 36% dos casos de supostas abduções investigados possuem explicações convencionais identificáveis, incluindo fenômenos psicológicos, confabulações deliberadas ou interpretações errôneas de eventos mundanos. Outros casos famosos de abdução no Brasil.
O Brasil possui um rico histórico de casos de abdução, alguns dos quais ganharam notoriedade internacional e estabeleceram padrões que seriam posteriormente observados em relatos globais. Estes casos emblemáticos oferecem importantes paralelos com a minha própria experiência e ilustram a longa tradição brasileira de encontros próximos com o fenômeno. O caso de Antônio Vilas Boas, ocorrido em 1957, no interior de Minas Gerais, é considerado um dos primeiros relatos detalhados de abdução alienígena documentados mundialmente, antecedendo inclusive o famoso caso americano de Betty e Barney Hill. Vilas Boas, um fazendeiro de 23 anos, relatou ter sido levado a bordo de um objeto voador e submetido a exames médicos detalhados, incluindo a coleta de material genético. Caso Antônio Vilas Boas, 1957. Ocorrido em São Francisco de Sales, Minas Gerais, este caso é notável não só por sua riqueza de detalhes, mas por ter ocorrido antes que o conceito de abdução alienígena estivesse estabelecido na cultura popular. Vilas Boas descreveu com precisão procedimentos médicos e características dos seres que só seriam relatados consistentemente por abduzidos décadas depois. O médico Dr. Olavo Fontes, que examinou Vilas Boas logo após o incidente, documentou marcas físicas inexplicáveis e sintomas como náusea, fraqueza e lesões cutâneas consistentes com exposição à radiação. Esses achados médicos foram publicados em periódicos internacionais, estabelecendo um precedente de documentação médica formal em casos de abdução. Caso Ubarruzo, 1976. Em Quixadá, Ceará, o agricultor Francisco Barruzo foi encontrado desidratado e desorientado depois de desaparecer por 3 dias. Apresentava marcas circulares pelo corpo e relatou ter sido levado para um ambiente metálico, onde foi examinado por seres de baixa estatura. O caso é notável pelas sequelas físicas duradouras documentadas por médicos locais. Barroso desenvolveu uma sensibilidade extrema à luz solar que persistiu por anos, além de alterações na pigmentação da pele nas áreas onde relatou ter sido tocado pelos seres. Análise de sangue realizadas na época detectaram anomalias inexplicáveis na contagem de leucócitos e alterações temporárias na função hepática. O incidente da ilha de Colares, ocorrido entre setembro e dezembro de 1977, no Pará, representa um caso extraordinário de fenômeno em massa, onde dezenas de pessoas relataram encontros com luzes vampiras ou chupa-chupa, objetos luminosos que supostamente emitiam raios que deixavam marcas de queimadura e extraíam sangue das vítimas. Este caso é excepcional por ter provocado uma resposta oficial do governo brasileiro na forma da Operação Prato. Doutora Wilaide Cecim, médica que atendeu muitas das vítimas em Colares, documentou mais de 80 casos com sintomas consistentes, incluindo anemia, tontura, fadiga e lesões cutâneas características relacionadas a fenômenos UFO. Panorama global das abduções. O fenômeno das abduções alienígenas transcende fronteiras geográficas, culturais e socioeconômicas, manifestando-se em praticamente todos os países e culturas do mundo moderno. Desde o primeiro caso amplamente documentado em 1957, mais de 8.000 casos formais foram catalogados pela MUFON, representando apenas uma fração dos relatos totais, já que muitas experiências permanecem não reportadas devido ao estigma social. A distribuição global destes relatos revela padrões intrigantes que desafiam explicações puramente culturais, enquanto seria esperado que o fenômeno se concentrasse em países com maior exposição à cultura pop americana, observa-se uma presença significativa em regiões com pouca influência da mídia ocidental, incluindo áreas rurais da China, comunidades indígenas da América Latina e regiões remotas da África. Estudos comparativos identificaram padrões recorrentes em impactos na vida do abduzido. A experiência de abdução alienígena frequentemente desencadeia transformações profundas e duradouras na vida dos indivíduos afetados. Estas mudanças transcendem o trauma inicial, manifestando-se em múltiplas dimensões da existência humana,
da visão de mundo às relações interpessoais, da espiritualidade à relação com o conhecimento científico. Uma das transformações mais consistentemente relatadas é a mudança radical na percepção espiritual e científica do mundo. Pesquisas conduzidas pela doutora Jane Randles em 2021 indicam que 65% dos abduzidos relatam uma significativa redução no medo da morte após a experiência. Esta alteração na relação com a mortalidade frequentemente acompanha uma expansão da visão cosmológica e um aumento no interesse por questões existenciais profundas. Transformação cognitiva. Aumento de interesse em áreas científicas anteriormente ignoradas, particularmente astronomia, física quântica e neurociência. Expansão da curiosidade intelectual e busca ativa por conhecimento. Transformação emocional. Desenvolvimento de maior sensibilidade emocional, empatia expandida e, frequentemente, uma reavaliação de prioridades emocionais. Muitos relatam maior capacidade de conexão com outros e com a natureza. Transformação espiritual. Despertar ou aprofundamento da espiritualidade frequentemente não religiosa e focada em conceitos de interconexão cósmica. Desenvolvimento de práticas meditativas e contemplativas que não faziam parte da vida prévia. Transformação social. Reestruturação do círculo social, frequentemente com afastamento de relacionamentos superficiais e busca por conexões mais profundas e autênticas. Possível isolamento social inicial, seguido por formação de novas comunidades. Reflexões finais. Enfrentando o inexplicável. Diante do fenômeno das abduções alienígenas, encontramo-nos em território onde certezas absolutas permanecem elusivas. A natureza desafiadora dessas experiências, situadas na intersecção entre o subjetivo e o objetivo, o pessoal e o universal, demanda uma abordagem que equilibre ceticismo saudável e abertura genuína à investigação. O equilíbrio entre ceticismo e abertura investigativa representa um desafio significativo, mas também uma oportunidade para expandir nossos paradigmas científicos e culturais. O ceticismo, quando aplicado construtivamente, não consiste em descartar prematuramente relatos anômalos, mas sim em manter rigor metodológico e considerar múltiplas hipóteses explanatórias. Simultaneamente, a abertura investigativa significa reconhecer os limites do conhecimento atual e a possibilidade de fenômenos que transcendem nossos modelos explicativos contemporâneos. Princípios para uma abordagem equilibrada. Documentação rigorosa. Registrar experiências com o máximo de detalhes possível e evidências possíveis, utilizando metodologias padronizadas que permitam análises comparativas. Interdisciplinaridade. Integrar perspectivas de múltiplas disciplinas como psicologia, neurociência, física, antropologia e filosofia na investigação desses fenômenos. Humildade epistêmica. Reconhecer os limites do conhecimento humano atual e a possibilidade de fenômenos que transcendem nossos paradigmas científicos contemporâneos. Compaixão humana. Manter sensibilidade para o impacto psicológico e social dessas experiências, independentemente de sua origem ou interpretação final. O universo não apenas é mais estranho do que imaginamos, é mais estranho do que podemos imaginar. J.B.S. Haldane, biólogo e geneticista. Esta citação captura a humildade necessária ao confrontar fenômenos que desafiam nossos modelos explicativos. A história da ciência está repleta de exemplos onde fenômenos inicialmente descartados como impossíveis ou supersticiosos foram posteriormente integrados em nosso entendimento da realidade. A importância de compartilhar experiências com responsabilidade não pode ser subestimada. O relato cuidadoso que distingue observação de interpretação e reconhece as limitações da memória e percepção humanas
contribui significativamente para o avanço do conhecimento coletivo sobre esses fenômenos. Simultaneamente, é essencial evitar conclusões prematuras ou afirmações que excedam as evidências disponíveis. O Brasil tem emergido como um centro importante de pesquisa séria sobre esse tema, com redes crescentes de pesquisadores acadêmicos, profissionais de saúde e experienciadores colaborando na documentação e análise sistemática de casos. Conclusão: sobrevivi para contar, mas não sou o mesmo. A jornada que percorri desde aquela noite de agosto de 2013 é, em essência, uma narrativa de transformação profunda. Sobrevivi à experiência de abdução não apenas no sentido físico, mas também preservei minha integridade psicológica e capacidade funcional diante de uma realidade que desafiou fundamentalmente minha compreensão do mundo e de mim mesmo. Transformação da visão do mundo. Minha compreensão da realidade expandiu-se para incluir possibilidades que antes consideraria absurdas ou impossíveis. Os limites entre o conhecido e o desconhecido tornaram-se permeáveis. Nova percepção da consciência. A experiência de comunicação não verbal e o contato com outras formas de consciência transformaram minha compreensão da mente humana e seus potenciais inexplorados. Empatia expandida. Desenvolvi uma capacidade ampliada de empatizar com o sofrimento alheio e uma sensibilidade aumentada para a interconexão de toda a vida no planeta. Ressignificação do propósito. Minhas prioridades de vida foram profundamente reordenadas, com maior ênfase em experiências significativas e menor preocupação com conquistas materiais ou status social. Relação com conhecimento. Desenvolvi um interesse apaixonado por áreas científicas anteriormente ignoradas, particularmente física quântica, cosmologia e neurociência da consciência. Estendo um convite à empatia e à escuta sem preconceito para aqueles que se deparam com relatos como o meu. A resposta mais humana e potencialmente mais científica não é o descarte imediato, nem a aceitação acrítica, mas a disposição de suspender temporariamente o julgamento e considerar genuinamente a experiência, conforme relatada. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar esse relato impressionante até o fim. Se esse testemunho mexeu com suas emoções ou te fez repensar o que sabemos sobre o universo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos audiolivros e histórias impactantes como essa. Aqui, cada relato é uma nova pista do que está além da nossa compreensão. Nos encontramos no próximo mistério.